O ano passado participei num concurso aqui em Albufeira, que resultou numa exposição coletiva, e passado uns tempos recebi um e-mail bastante interessante a convidar-me para fazer a minha primeira exposição a solo, também na Galeria Municipal de Albufeira, ao qual eu aceitei e do qual levei muitas aprendizagens. E hoje quero falar-vos sobre essas aprendizagens. Certo dia, estava eu descansadinho da minha vida, quando recebo uma notificação a dizer que recebi um e-mail da Galeria Municipal de Albufeira. Achei estranho, fui ver, era um convite para fazer a minha primeira exposição, a solo, lá na galeria. Começou-me logo a dar aqui uns calores, fiquei cheio de nervos, nervoso, porque, por um lado, não me sentia nada preparado para fazer uma exposição sozinho, mas por outro, sentia que era uma oportunidade que tinha que aproveitar, porque eventualmente poderia não voltar a acontecer ou não acontecer tão cedo. Depois de alguma ponderação, decidi atirar-me de cabeça e realizar assim, começar a preparar as coisas para fazer a exposição. Não me sentia nada preparado, porquê? Porque me faltava um pouco tudo. Pelo menos eu sentia isso, faltava-me mais trabalho, porque não tinha assim não tinha um portfólio tão grande. Sentia que não tinha experiência suficiente para tomar as decisões mais corretas. E depois havia todos os outros aspectos que eu teria de tratar, como arranjar molduras, como é que era a montagem e como é que era a venda de trabalhos. E sei lá, eu simplesmente não me sentia nada confiante. Claro que naquele momento apareceram todas as dúvidas e mais algumas possíveis e imaginárias. Comecei a meter tudo em causa, não é? Mas pronto, acabei por engolir o meu receio e atirar-me de cabeça, e então comecei a preparar as coisas. E verdade seja dita que nesse tempo, que foram para aí uns 2 meses, acabei por realizar mais trabalhos do que tinha feito nos últimos 8 meses. Acabei por vender trabalhos, acabei por receber feedback e acabei por levar um empurrão que me fazia falta para produzir e para investigar essa parte das molduras e etc. Tudo o que havia por trás de preparar uma exposição. E são coisas que agora levarei para as próximas exposições e que me deram confiança e que me deram o tal empurrão para agora tentar avançar com a minha carreira e com o desenvolvimento do meu trabalho. Então, e que aprendizagens foram essas, Bruno Miguel? Ora então, podemos começar pela escolha de trabalhos e pela produção de trabalhos. Bem, para uma exposição, acho que é bom que exista uma linguagem coerente ou uma comunicação coerente entre eles. Ou seja, existem diferentes formas de fazer isso, através do tema, a temática ser a mesma para toda a exposição, através das técnicas utilizadas serem todas a mesma, ou os elementos retratados. Tem de haver alguma coisa que comunique entre eles todos. No meu caso, eu prefiro selecionar o tema, ou seja, eu baseio-me naquele tema e todos os trabalhos são em volta daquele tema e não ligo assim tanto ao material ou à técnica que estou a fazer. Por exemplo, no meu caso eu tinha trabalhos em grafite, tinha trabalhos em pastel seco e eventualmente irei ter também a escultura, que é o que eu estou a trabalhar agora. Portanto, eu não me foco tanto na técnica, mas sim na temática. Depois conseguir a tal comunicação entre eles todos, acho que também é importante. Quando olhas para o teu portfólio, não tentares-te abstrair um pouco do teu lado sentimental ou do teu lado crítico sobre a tua arte. Se queres sustentar a tua arte, eventualmente irás ter que vender arte. Portanto, aquele sentimento de apego vais ter que libertar um pouco. E para além disso, na escolha dos trabalhos, eu havia para aí uns 3 trabalhos que eu não estava assim tão confiante se seriam bons trabalhos. No entanto, eu na exposição vendi 5
e um deles ponderei mesmo até à última da hora se iria levá-lo ou não, e o outro simplesmente não era assim dos meus favoritos, e ao fim de contas acabaram por ser vendidos. Ou seja, o espectador irá criar sempre uma relação, ou poderá sempre criar uma relação diferente com os teus trabalhos daquela que tu tens. Pode ter uma visão totalmente diferente e uma ligação totalmente diferente daquela que tu tens. Portanto, se achas que se enquadra na exposição, arrisca e leva esses trabalhos que tens dúvidas para expor também. Eu não tive assim tanta escolha, porque lá está, e como já disse, eu sentia que tinha falta de mais portfólio, então tive que produzir mais trabalhos para ter uma exposição melhor composta, não é? Mas se tiveres um portfólio muito, muito grande, essas questões podem se implicar mais e pronto, acho que é bom ter isso em conta. Não estares tão apegado aos trabalhos e abstrair-te um pouco do teu sentido crítico em relação ao teu trabalho. Se enquadra no diálogo da tua exposição, arrisca. Leva-os para a exposição e quem sabe se não tens uma boa surpresa também como eu. Outra coisa que tive que pensar, e pegando aqui na deixa das vendas, foi nos preços dos trabalhos. Algo que eu já tinha algum pensamento sobre, alguma ideia sobre o assunto, porque, como alguns de vocês sabem, eu andei a fazer uns tempos que andei a fazer retratos de animais de estimação. Então, pronto, já tinha uma ideia de como fazer um orçamento ou daquilo que eu poderia pedir pelos trabalhos. No entanto, penso que não é bem a mesma coisa quando estabeleces um preço para obras originais tuas. Não é bem a mesma coisa, na minha opinião. Se tiverem alguma dúvida sobre como, ou se quiserem ter uma ideia de como podem estabelecer preços para a vossa arte, eu já fiz um vídeo anteriormente a falar sobre isso e podem ir lá ver e pegar na minha ideia e alterar à vossa forma, à vossa maneira. O que é que eu posso aconselhar e que eu acho que é uma boa prática de negócio? É ter um alcance de orçamentos diferentes, ou seja, eu tinha trabalhos que variavam dos 70 euros até aos 450, se não me engano. Ou seja, quem não tinha possibilidade de comprar um dos trabalhos mais caros e se gostasse dos trabalhos mais baratos e quisesse-me apoiar, pronto, tinha essa possibilidade, porque haviam trabalhos com preços mais acessíveis e depois havia preços nos intermédios, tinha muitos a 100, no intervalo dos 100 e dos 200, tinha alguns nos 200 e entre os 200 e os 300, talvez uma média de todos rondava os 250, 280, por aí. E acabei por vender trabalhos em todos os ranges, todos os alcances. Vendi dos mais baratos, vendi daqueles do preço intermédio e também consegui vender dos preços mais altos. Portanto, acho que é uma coisa boa, tanto para ti como para as pessoas que te visitam e te querem apoiar. Porque, por um lado, se vender só a baratos pode parecer um pouco banal, ou então se calhar estás a ser muito justo contigo próprio, e se fores vender trabalhos só muito caros, podes correr o risco de ficar muito tempo sem vender alguma coisa, ainda por cima, no meu caso, estando em início de carreira, e pode se tornar talvez frustrante, pelo menos eu estou a falar por mim, né? Eu falo por mim, por vocês não sei, mas podia se tornar um pouco frustrante para mim estar a expor e depois parece que não surge interesse, não é? E às vezes o preço tem uma parte muito ativa nessa tomada de decisão. E ao fim de contas, se for sempre estabelecer somente preços muito altos, estamos a dar acessibilidade à arte apenas às elites ou a pessoas com muito dinheiro. E pelo menos isto é, mais uma vez, é uma visão pessoal. Eu não quero que a minha arte esteja apenas disponível para classes altas. Então pronto, acho que essa flexibilidade é boa. E muito importante, ao estabelecer um preço, não se esqueçam, têm que sempre ter em conta os vossos gastos. Se vão vender um trabalho com as molduras incluídas, metam o preço das molduras no vosso trabalho.
ter em conta o que gastaram em material para realizar o trabalho e o tempo que demoraram a fazer e ter também lucro sobre isso. Falando nas molduras, também foi uma aventura ter andado aí à procura de molduras, porque não fazia a mesma ideia de os diferentes tipos de preço que poderia haver, ou os tipos de moldura que poderia haver, e como eu tinha que comprar para aí 23 molduras, ainda ia ser um investimento ainda grandinho, não é? Então andei à procura de preços mais acessíveis, porque eu basicamente queria molduras só para a finalidade delas, que seria expor os trabalhos. No entanto, eu fui explorar um pouco para ver o que é que haveria por aí. Trabalho personalizado é muito mais caro para uma moldura deste género. Pediram-me 50 e tal euros, se não me engano, enquanto que no Leroy e no IKEA são estas que estão aqui, têm preços muito mais acessíveis. Claro que a qualidade não vai ser a mesma, né? Não se compara, no entanto são preços mais acessíveis para quem estiver em início de carreira, para quem for fazer a primeira exposição e quer apenas molduras para expor os seus trabalhos, para quem tiver mal dinheiro, também era o meu caso, quem tiver menos possibilidades. Existem essas duas opções, que foi onde eu acabei por ir. O IKEA tem molduras uns cêntimos, são estas que estão aqui, deste tamanho, isto é 70-50, e tem molduras uns cêntimos mais baratas, que no Leroy vem a moldura, vem o passe-partout e vem uma película de acrílico. No Leroy existe exatamente a mesma coisa, o produto é quase o mesmo. Penso que no IKEA a moldura é só um pouco mais grossa, no entanto o material acho que não é tão robusto como é no Leroy. No IKEA a gama chama-se Riba e no Leroy a gama chama-se Miló e é uns cêntimos mais cara. No entanto, eu penso que vale mais a pena gastar esses cêntimos e comprar no Leroy, porque sinto que o material é mais robusto e a peça de trás para pendurar o trabalho na parede também é muito mais prático do que as do IKEA. O espaço que é dado é muito mais prático. As do IKEA ficaram assim um pouco apertadas, não sei qual foi a ideia, mas pronto. A película de acrílico, claro que é só uma película de acrílico para proteger o trabalho de pó, de dadas e coisas do género. Eu acabei por mudar essa película para os trabalhos que foram vendidos. Ou seja, as pessoas compraram os trabalhos com as molduras e como eu senti que aquela película não era grande coisa, achei que era melhor mudar aquela película para um vidro anti-reflexo ou mesmo um vidro simples, já seria melhor do que aquilo. Porque para já aquela película risca-se muito rápido, é muito frágil e uma moldura com vidro fica com melhor aspecto. E se tiverem possibilidade de meter um anti-reflexo, melhor ainda, senão não tem problema. Um vidro normal já resolve bem o assunto. E se eventualmente o cliente quiser mudar a moldura, fica ao critério do cliente ou do comprador decidir qual é que é a moldura que quer e depois tratar desses assuntos. Vocês, claro, que podem sempre dar um apoio na montagem depois, mas pronto. O vidro, comprei anti-reflexo, fui a uma vidreira de Albufeira e uma de Portimão e os preços variaram entre os 12 e os 15 euros, mais ou menos, para vidros deste tamanho. Se precisarem também do passe-partout, há algumas lojas que têm isso disponível. Talvez a mais conhecida aqui, e que podem mesmo comprar online, é o Ponto das Artes. No entanto, podem sempre procurar nas vossas lojas de artes da vossa área. Algumas terão, outras não terão, depende também das dimensões da loja. E pode ser, no entanto, pode ser que a pessoa consiga-vos ajudar na mesma. E se tiverem que improvisar à última hora, há sempre umas folhas mais grossas, uma cartolina, uma coisa assim mais espessa, que sempre dê algum espaço entre o trabalho
e o vidro ou a película acrílica para o trabalho não estar em contacto direto com o vidro, porque pode eventualmente estragar ou borrar ou etc. Por fim, outra coisa que não tinha hábito de fazer, mas que comecei a ver que era importante, é tirar fotos das vossas exposições. Fazer registro, fotos, vídeos, etc. Ela pode ser muito útil para as vossas redes sociais, para os vossos sites, portfólios, etc. Não dava assim tanta importância antes e por isso não tenho fotos de exposições nenhumas das coletivas que fiz. Pronto, e agora estou a pensar fazer um portfólio e um site e senti necessidade de ter essas fotos e não tive. É algo que vale a pena guardar um tempinho para ir lá tirar umas fotos, fazer uns vídeos para depois poderem usar. E pronto, outras coisas podem pensar em ter na vossa exposição é um caderno para as pessoas escreverem, para darem a opinião sobre a exposição. Alguns espaços disponibilizam esse caderno, outros não. Eu levei um meu e pronto, ficou comigo e tenho comigo. Pronto, vem assim um caderno destes, A4, para as pessoas escreverem e falarem sobre a exposição, aquilo que acharam. E é algo bom para os visitantes da exposição e bom para vocês também, para terem o feedback, para terem uma ideia de como correu a exposição ou o que é que as pessoas acharam. Podem pensar também em ter cartões de tipo de negócio. Podem pensar também em ter tipo cartões de negócio. Isto se já tiverem um logotipo pensado, ou então se quiserem só pôr lá as vossas redes sociais ou os vossos contactos, metam o vosso nome e tem assim uma forma fácil de entregar às pessoas os vossos contactos e as formas em como poderão encontrar o vosso trabalho. Disponibilizarem flyers na vossa exposição ou levarem para alguns sítios que vocês achem apropriado, como lojas de artes ou bibliotecas, coisas do género, para fazer publicidade à vossa exposição, para levarem lá mais pessoas também, que é sempre bom. Pronto, são coisas que melhoram a experiência do visitante, a experiência do possível comprador e a vossa experiência também enquanto profissionais da arte. Sei que pode parecer muita coisa, porque a mim também me pareceu, ainda mais estando assim em início de carreira. No entanto, acho que é muito importante lembrar que, acima de tudo, é importante vocês criarem a vossa arte e mostrarem a vossa arte. Depois tudo o resto vão construindo passo a passo e com o tempo certamente irão acrescentando estas variantes à vossa carreira artística. Não se esqueçam, fazer trabalho, mostrar o trabalho, comprar umas molduras se for o caso, sempre uma coisa para desenrascar e arrisquem. Não fiquem à espera de ter tudo entendido, ter tudo resolvido e organizado, porque irá haver sempre alguma coisa a melhorar, há sempre alguma coisa a aprender e só vão estar a arrastar o vosso progresso, o vosso desenvolvimento enquanto artistas. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo e que vos tenha acrescentado algo. Se tiverem alguma dica que eu não tenha dito, alguma coisa que vos aconteceu e que não tinham pensado até à altura, partilhem connosco nos comentários para nos ajudarem. Vamos ajudar-nos uns aos outros a construir uma melhor carreira artística, a nos prepararmos melhor para aquilo que pode aparecer. E se tiverem alguma questão que me queiram colocar, também se sintam à vontade para escrever. E é isto. Muito obrigado por terem assistido e bons trabalhos. Até à próxima.